Paz do Senhor, gente. Glória a Deus. Vamos compartilhar aqui uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações. Me ajude a compartilhar aí, marque alguém aí no vídeo. Compartilhe aí para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Em nome de Jesus. Aline Paiva, minha amiga, paz, querida. Deus abençoe você. Rafael Santos, meu irmão do coração. Tamo junto, querido. Tu é meu irmão. Meu primo Diego Roberto, tá ligado também. Glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos compartilhar aí para que a gente possa fazer um vídeo de 15 minutos a 20 e a gente possa exaurir o máximo do texto que nós vamos meditar. Deus acendeu ao meu coração essa mensagem. Paz do Senhor, Paula Souza, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Paz do Senhor, Sheila França, mulher de Deus, irmã Dorinha, um abraço, querida. Manda um abraço aí no meu mano, no nosso amigo evangelista Renato, pregador da palavra, pregador do evangelho. Deus abençoe. Samuel Silva, paz, profeta. Já estamos alcançando aí algumas pessoas. Vamos compartilhar, gente, para que a gente possa, rápidas palavras aqui, falar um pouco da Bíblia. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos levanta nos momentos que nós nos encontramos caídos. A palavra de Deus, ela traz de volta a esperança, ela traz a alegria ao coração dos entristecidos. A palavra tem o poder de nos curar das feridas causadas pelas palavras que ouvimos, pelas coisas que vimos. Só a palavra ela é a chave, né, que abre qualquer porta. A palavra é o remédio, é o antídoto que nós precisamos. Então vamos compartilhar a palavra. Compartilha aí, aperta aí no compartilhar. Vamos lá? Vamos compartilhar, marca alguém nesse vídeo aí, para que alguém também seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Vamos lá, vamos compartilhar. Meu amigo Jonatas, Deus abençoe, querido. Tamo junto, hein? Um abraço para todo o povão aí dessa terra abençoada. Queridos, vamos falar da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite, aqui nessa live, nesse ao vivo. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Já temos alcançado aí algumas pessoas. Tem bastante pessoa online aí. Vamos esperar a galera entrar. Deus abençoe meus amigos que já estão nos acompanhando. Vamos compartilhar para que o maior número de pessoas sejam alcançadas aí. Alô, Sandro Cunha. Um abraço, querido. O texto que eu quero ministrar, que eu quero compartilhar, é um texto muito conhecido. Né? O personagem central é um dos grandes nomes do Antigo Testamento, um dos maiores conquistadores de terra de Israel. Eu vou falar um pouco de Davi. Davi fora um dos reis de Israel, um dos monarcas de Israel, homem de guerra, homem guerreiro, fora levantado por Deus, fez a grande diferença no seu tempo. Porque toda aquela que é levantado por Deus faz a diferença. E Davi não foi diferente. Davi fez a diferença porque fora levantado por Deus. E todo aquele que é levantado por Deus faz a diferença. Eu acredito que Deus levantou você na sua casa, na sua família, e instalou você na rua onde você mora para você fazer a diferença. Eu creio nisso, eu creio. Quem é levantado por Deus faz a diferença. 1 Samuel capítulo 30.
primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, o texto áureo que nós vamos usar aqui para compartilhar uma pequena palavra, é uma reflexão para a sua vida. Vai compartilhando aí, me ajuda a compartilhar, tá entrando muita gente boa. Rosilene Santos, Deus abençoe. Anderson Oliveira, a paz do Senhor. Rafaela Correia, André Silva, Deus abençoe. Muita gente boa acompanhando. Vamos lá, vamos compartilhar aí, gente. Em nome de Jesus. O sábio Salomão, numa certa ocasião, ele disse que há tempo para todas as coisas. Salomão, ele me faz entender, através das páginas da Bíblia, que a partir do momento que a gente nasce até o ponto da nossa morte, a nossa vida é o ponto que nascemos ao ponto que morremos. A nossa vida ela é composta, ela é formada por vários momentos, por várias fases. E Salomão me faz entender que a nossa vida é formada de fases distintas. A nossa vida é formada por fases diferenciadas. Nós não nascemos em uma fase e morremos em uma fase. Nós vamos viver diversas fases, momentos bons, momentos ruins, e é disso que eu quero falar, porque no capítulo 30 do primeiro livro aqui do profeta Samuel, Davi ele está vivenciando um momento entristecedor. Davi está passando por uma fase de crise, por uma fase de cinzas, por uma fase de perdas. E eu quero tratar nessa noite sobre perdas. Por que é tão difícil aceitarmos, por que é tão difícil convivermos com a dor da perda? Muito simples, porque Deus não fez um homem para perder. Deus não fez um homem para perder. Então é muito difícil o homem lidar com as perdas. E nós vamos falar um pouco de Davi, que aqui no capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel, vivenciou também essa fase de perdas. Nós estamos sujeitos a vivermos as fases das perdas. Existem pessoas que perdem a esperança, a esperança de ver o marido viver uma transformação, da esposa, dos filhos ou dos pais viverem uma transformação. Tem pessoas que perdem o vigor e aí, por conta de perder o vigor, param de orar, param de caminhar, param de buscar. Se nós olharmos para as esferas da nossa vida, existem várias esferas e existem vários tipos de perda, não é verdade? Perda familiar, né? Quando nós perdemos um ente querido, nós perdemos um amigo próximo, né? Perda de alguém chegado, perda de um trabalho, perda de uma promoção, de algo que tanto se lutou, né, para se alcançar, e aí de repente a porta se fecha. Nós vamos falar de perda, porque é difícil falar de perda, mas Davi me mostra que o momento de perda também é momento de se levantar. Momento de perda não é ponto final. Momento de perda é uma vírgula. Momento de perda não é o fim. E nós vamos falar disso aqui, está na Bíblia. Eu quero tratar com você. Deus abençoe meu amigo Leonardo, está nos acompanhando, meu amigo Leonardo, minha amiga Camila Neves, meu amigo Giovanni, Deus abençoe. Compartilhe aí, povo abençoado, para que a gente possa entrar dentro do que Deus quer falar conosco. Para que pudéssemos entender um pouco melhor essa questão de vida formada por fases, Salomão ele vai descrever e vai dar alguns exemplos. E esse texto de Salomão é um texto famosíssimo, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar daquele que se abraçou, tempo de guerra e tempo de paz, tempo de edificar e tempo de derrubar, tempo de chorar e tempo de cantar. São fases. Salomão está tratando de momentos
que compõem, que formam a nossa vida. Meu amigo Melk Nascimento, cantor, compositor. Melk, meu amigão, Deus abençoe você, tá bom? Todo o povão de Seropédica aí. Tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. Existem diversos tempos. A nossa vida é formada de tempos. Nossa vida é composta por fases, por períodos. Israel é um exemplo. Viveu o tempo no exílio, viveu o tempo no deserto, viveu o tempo de exaltação na terra prometida, o tempo sem água no deserto, o tempo da água, o tempo sem alimento, o tempo com alimento, quando Deus fizera o maná descer do céu. Momentos, de repente você esteja vivendo um momento abençoado. De repente você olha para dentro da sua casa, para a sua vida, você está vivendo um mar de flores. Mas de repente estou falando para alguém aqui que está atravessando o pior momento da sua vida. De repente alguém aqui que está vivendo o pior momento da vida financeira, o pior momento da vida profissional. Alguém que está magoado porque viu, porque ouviu, porque presenciou alguma coisa. E você está vivendo um momento mau, um momento da crise, um momento da adversidade, né? Existem os momentos de bonança, mas também existem os momentos dos ventos contrários. E nós vamos falar disso. Capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel. Davi é o nosso principal personagem. É um cenário de crise. Davi, no capítulo 30, está vivendo, quem sabe, um dos piores momentos de sua vida. E Davi atravessou por inúmeras fases. A fase da perseguição, quando Saul queria matá-lo. A fase quando o seu próprio filho se voltou contra ele. Davi atravessou inúmeros momentos. E aqui no capítulo 30, Davi está vivendo o momento das cinzas, o momento das perdas. Davi está voltando do campo de batalha com os seus guerreiros. Davi está cansado porque o texto da Bíblia diz que da linha de batalha até a sua terra, onde ele estava temporariamente, Ziglag, eram 3 dias de caminhada. Então, humanamente falando, Davi está cansado, Davi está fadigado, com o coração desejoso, chegar em sua casa, abraçar a sua família, repousar em seus aposentos, em seu conforto. E quando Davi chega na sua terra, Ziglag, diz o texto da Bíblia Sagrada que os amalequitas haviam se levantado dado ao sul e arrebentado com a cidade de Ziglag, destruído a terra de Ziglag. Quando Davi chega com seus guerreiros, com seus valentes na cidade, toda a cidade estava destruída, toda a cidade estava devastada. Sabe o que Davi encontra? Davi encontra os cacos. Existem momentos na nossa vida, meu irmão, que a gente fica um caco. Existem fases no casamento, na vida profissional, na vida espiritual, que a gente está no momento desse que Davi está. A gente olha para a nossa volta e a gente só vê os cacos. Depois que a gente ouve uma palavra, depois que a gente presencia uma cena que nos fere, que nos machuca, só fica o caco. E Davi, quando chega na cidade, Davi se depara com os cacos. Diz o texto da Bíblia Sagrada que os amalequitas devastam tudo, levam tudo, até a sua família é sequestrada, os seus bens são levados, os filhos e as filhas dos seus servos também são raptados e levados como prisioneiro para uma terra estrangeira. Davi está desolado, Davi está magoado, Davi está ferido, porque na sua ausência uma força inimiga maior se levantou e deu-se contra a sua terra e saqueou os seus despojos e levou cativo todo o seu povo. É um momento de crise, é um momento de adversidade. Davi olha para o seu lado e não tem mais esperança. Davi olha para a sua esquerda, Davi olha para a sua direita, está tudo destruído, está tudo fora do lugar.
E tem momentos na nossa vida que a gente olha à nossa volta e está tudo fora do lugar. Está tudo fora do lugar na nossa casa. Está tudo fora do lugar no nosso casamento. Está tudo fora do lugar no nosso trabalho. Os nossos projetos estão bagunçados. Os nossos sonhos pessoais estão bagunçados. Tudo fora do lugar. Esse é o momento que Davi está vivenciando. Essa é a fase que Davi está vivendo. A fase das cinzas. Onde Davi olha para os lados e vê tudo destruído. Tudo aquilo que ele conquistou com suor. Tudo aquilo que ele conseguiu calcar, conquistar com esforço. Agora veio o inimigo na mão grande e levou tudo. E tem momentos na nossa vida que é assim, não é verdade? Tem momentos na nossa vida que a gente batalha, a gente trabalha para alcançar, para conquistar, para adquirir. E às vezes o inimigo vem na mão grande e arranca de nós aquilo que nós conquistamos. Leva de nós aquilo que com tanto esmero nós se impomos para conquistar. Davi olha para o seu lado, diz o texto da Bíblia que nesse momento ele começa a chorar. E diz a Bíblia, vai enfatizar dizendo que Davi chora ao ponto de não haver mais em si forças para chorar. Davi chora até não aguentar mais. E existem momentos na nossa vida que não é diferente. Existem momentos na nossa vida que os momentos de perda arrancam a nossa força. Existem momentos que a gente vivencia ao longo dos anos da nossa vida, que a gente chora tanto, como Davi chorou, que a gente não encontra nem mais força para chorar. De repente alguém que vai ouvir essa palavra, porque você vai me ajudar a compartilhar esse ao vivo. De repente alguém que vai ouvir essa palavra, porque você vai ser canal de Deus, marcando alguém aí agora para ouvir o que eu estou falando aqui. De repente você mesmo que esteja vivenciando um momento de perda na sua vida. De repente você perdeu a esperança. De repente você perdeu a paz dentro da sua própria casa. De repente aquela força que se movimentava dentro de você, que lhe impulsionava a acordar pela manhã e a lutar pelos seus sonhos, por algum motivo se perdeu. E hoje você se encontra fraco. Você se encontra fraca. Hoje você se encontra sem motivos para sorrir. Você está vivendo o momento da perda. Existem pessoas que pregavam e não pregam mais, porque perderam alguma coisa. Existem pessoas que cantavam e não cantam mais. Existem músicos que outrora era uma bênção, era uma bomba na mão de Deus, mas alguma coisa aconteceu que ele perdeu. Ele perdeu a motivação, ele perdeu a fé, ele perdeu o ânimo, ele perdeu o vigor, ele perdeu aquilo que motivava ele a sair de dentro da casa dele, na chuva, no sol quente, para ir à igreja, evangelizar. Ele perdeu. E nenhum de nós estamos isentos a vivenciarmos o momento da perda. Eu não sei o que você perdeu, mas nesse ao vivo aqui Deus quer falar para você utilizar-se do momento da perda para fazer o momento da volta por cima. Porque momento de perda para mim, meu irmão, é momento de chorar. Davi chorou. Davi chorou tanto até que nele não foi encontrado mais força para chorar. Porque tem momentos da nossa vida que a gente só encontra caca. Tem momentos da nossa vida que a gente olha para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa vida profissional, a gente só encontra cinzas. E esse é o momento que Davi está vivendo. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, porque Deus está falando com alguém que perdeu alguma coisa, por isso não consegue mais chorar na presença de Deus, perdeu a sensibilidade, não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque perdeu a motivação para acordar de madrugada para orar, perdeu o tesão de estar com a cara na Bíblia, meditando na palavra do Senhor, perdeu. E Deus está falando com alguém aqui. Marca alguém aí, meu irmão.
Marca alguém aí, porque você precisa ser canal de Deus para a vida de alguém. De repente alguém sofreu perdas na área profissional, a porta se fechou, a promoção não saiu. De repente alguém está atravessando uma fase delicada no casamento, perdeu o casamento, desmanchou o noivado, foi traído, foi enganado, foi enganada, foi dilubriado, perdeu a esperança. E Deus quer usar você para compartilhar esse vídeo, para que alguém seja impactado. Davi, no momento de perda, diz o texto da Bíblia, ele chorou, porque chorar faz parte. Ninguém tem sangue de barata, irmão. Ninguém é de ferro. Não existe super mulher e nem super homem. Todos nós vamos atravessar um momento onde a gente vai se deparar com a adversidade e vamos chorar. Porque quando você chora, você bota para fora aquilo que te magoou. Quando você chora, você bota para fora aquilo que te feriu. Chorar faz parte da vida. O chorar não é sinônimo de ser fracassado. Oh, aleluia! O chorar não é sinônimo de que você nasceu para perder. O chorar diante das perdas não significa que Deus te abandonou. O chorar diante do caos não significa que é o ponto final para a tua história. Oremahaya. Deus está falando que Davi está no momento de crise. Chegou em Ziglag, capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel. Ele olha para o lado, a cidade está destruída, a sua família foi levada prisioneira para uma terra estrangeira. Davi se prostra. Davi coloca o rosto rente ao chão, diz a Bíblia que ele chora. Oh, Deus está falando para você, meu irmão, se a porta fechou, chora. Esse é o momento de chorar, porque quando a porta abrir, meu irmão, você vai ter motivo para sorrir. De repente você está diante do caos, Deus está dizendo, chora. Pega um canto da sua casa que você mais se identifica, sobe para o monte, abre a boca e chora, porque quando a exaltação de Deus chegar para a tua família, você não terá mais motivo para chorar, a não ser de chorar de alegria. Momento da crise é momento para a gente botar para fora aquilo que está nos sufocando. Momento de crise é momento de nós abrirmos a nossa boca, é momento de nós nos derramarmos. Chorar faz parte. Alguém vai falar que mulher de Deus e homem de Deus não chora. Chorar faz parte da nossa história. É muito bom falarmos de porta aberta, irmãos. É muito bom falarmos de exaltação. É muito bom falarmos de vivermos o período da vitória, o período do sabor de mel, é muito bom, mas o luto faz parte do script da vida. A porta fechada também faz parte do script da vida. As frustrações, as decepções também faz parte do script da vida. O abandono também faz parte do script da vida. E Deus está dizendo para você, meu irmão, isso tudo é uma fase. Salomão disse, há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, de edificar, de derribar, de guerra, de paz, é o tempo. Viva o tempo. Não queira atravessar o carro na frente dos bois, viva o seu tempo. Se é para chorar, chora. Se é para cantar, cante. Se é para pregar, pregue. Deus está dizendo, aproveita esse momento, meu irmão. E se é que tem que chorar, chore. É o momento que Davi está vivendo. Oh, aleluia. É o momento que Davi está vivenciando. Um dos maiores conquistadores de terra de Israel. Um dos maiores líderes que Israel já teve. Davi. E chorou. Por que eu não vou chorar? Eu não fiz a metade que Davi fez. Ele viveu. Por que eu não vou viver? Eu não conquistei a metade que Davi conquistou. Ele chorou. Por que eu não vou chorar? Ele alcançou o que eu não alcancei, o que você não alcançou. Ele chorou, por que nós não iremos chorar? Faz parte de uma história de um vencedor. O choro faz parte da história daquele a quem Deus tem um projeto. O choro faz parte da vida daquela que Deus escolheu. Lembra de José? Deus escolheu José para governar, mas teve o momento do choro. Deus escolheu Daniel para governar, mas teve o momento do choro na cova. Deus escolheu Sadraque, Mesaque e Abednego, ou como queira, Ananias, Misael e Azarias,
para fazer parte da elite da época, no contexto que eles estavam inseridos, mas também houve o momento do choro, da fornalha. Deus escolheu Israel para ser seu povo, povo eleito, povo separado, mas o povo também não ficou isento do momento do choro. Teve cativeiro, teve no deserto. Irmãos, o choro faz parte da história de um vencedor. O choro faz parte da história daquele que Deus chamou e escolheu para vencer. O choro faz parte da história daquele que Deus chamou para viver o melhor na terra. O choro faz parte. Só que tem pessoas que acham que o momento do choro é o fim. Tem pessoas que acham que o momento do choro é o final. Nesse momento de crise que Davi está vivendo, ele pede para que se achegue a sua presença ao sacerdote Abiatar. O sacerdote lhe apresenta o éfode. Sabe o que Davi vai fazer? Davi vai se colocar na presença do Senhor e vai consultar ao Senhor. Davi se põe de joelhos na presença de Deus e pergunta para Deus: Deus, levantar-me-ei? Irei eu atrás desta tropa? Persegui-lo-ei esta tropa? Alcançá-lo-ei esta tropa? Davi está perguntando para Deus: Senhor, eu vou ou não vou? Eu me levanto ou não me levanto? Eu vou atrás ou não vou atrás? Davi busca uma direção de Deus, porque tempo de choro é tempo de buscar direção, tempo de cinzas é tempo de buscar direção, tempo de adversidade é tempo de buscar direção, tempo de caos é tempo de buscar direção. Deus está falando com alguém. Deus vai falar com alguém que você vai marcar nesse ao vivo aí. Deus vai falar com alguém através do seu compartilhamento. Tempo de crise é tempo de buscar direção. Sabe por que Davi vai orar, meu irmão? Porque não adianta tomar atitude sem direção. Oh, aleluia. Tomar atitude sem direção é dar murra em ponta de faca. Tomar atitude sem direção é querer bater com a cara na parede. Eu vou falar bem rasgado para você entender. Tomar atitude sem direção, meu irmão, é mergulhar de barriga na água, é querer se machucar, é querer se ferir. Antes de tomar a atitude, Davi buscou direção, porque melhor do que a atitude é a direção de Deus. Porque também Deus direciona em tempo de crise. Deus dá o norte em tempo de crise. Deus mostra a direção para você nesse tempo de crise que você de repente esteja vivenciando em alguma área da sua vida. Davi buscou a Deus em tempo de crise, porque murmurar em tempo de crise não adianta, irmão. Questionar em tempo de crise não resolve problema, irmão. Murmurar em tempo de crise não abre porta. Bater boca e se justificar nas redes sociais em tempo de crise não adianta, não abre porta, não resolve. Sabe o que eu tenho aprendido? Que buscar direção em tempo de crise promove milagre. Oh, aleluia! Quando o tempo de crise se levantar, busque direção de Deus. Deus está falando com alguém. Não é tempo de tomar atitude precipitada. Não é tempo de colocar o carro na frente dos bois. Esse momento de prova que você está vivendo, esse deserto, esse vale, esse momento de porta fechada, é momento de você buscar a direção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. De repente alguém no seu trabalho, lá no curso técnico, lá na faculdade, na rua onde você mora, quem sabe dentro da tua casa ou na sua família, está vivendo um momento de perda, e Deus vai usar você para falar que tempo de perda é tempo de buscar direção na presença de Deus. Tempo de perda não é tempo de andar com gente descompromissada. Tempo de perda, tempo de crise não é tempo de andar com quem não tem vida de oração. Tempo de perda, tempo de crise, tempo de luta, tempo de provação, não é tempo de andar com quem não tem vida no altar, é tempo de buscar a direção de Deus. Jesus disse em sua palavra: eu estou à porta e bato. Nós não temos mais tempo de perder tempo, é tempo de buscarmos direção de Deus para a nossa vida.
Porque quando eu não tenho direção, eu entro onde não é para entrar. Quando eu não tenho direção, eu faço o que não é para fazer. Quando eu não tenho direção, eu toco naquilo que não é para tocar. Quando eu não tenho direção, eu entro na porta que não é para abrir. Eu digo sim no momento que é para dizer não. Eu vou no momento que é para ficar parado. Eu me prostro no momento que é para me levantar. Ou me levanto no momento que é para ficar parado. Busque direção de Deus para a tua vida. Ocando Remassúria, Deus está derramando a sua graça aqui nesse lugar e eu estou sentindo a presença de Deus, porque Deus me impeliu a dizer isso para você. Davi, no capítulo 30 do 1 Samuel, está em tempo de crise. No tempo de crise, ele busca a presença de Deus, ele busca a presença do Senhor. Oh, eu estou sentindo Deus aqui, gente, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sabe qual é o problema de algumas pessoas nesse nosso tempo? É que no tempo de crise a gente fica desesperado. Desespero não leva a nada. Tempo de crise, meu irmão, a gente busca conselho com todo mundo. A gente busca conselho com tio, com tia, com amigo no trabalho, com amigo na rua, mas a gente não busca direção de Deus. E como é que eu busco, evangelista Ranieri Bernardo? Direção de Deus. Eu busco direção de Deus na palavra. Porque a palavra tem um norte. A palavra é a luz no fim do túnel. A palavra dá direção, porque a palavra é luz, a palavra é lâmpada, a palavra guia, a palavra orienta. Meu irmão, a saída está aqui, ó. A direção de Deus para a tua vida está aqui, meu irmão. Para de buscar profetada. Para de ficar atrás de visão, de revelação. Não existe revelação maior falada do que a revelação escrita. A maior revelação de Deus para o homem está aqui. Aqui está a solução para os teus problemas. É aqui que Deus vai fazer a tua empresa crescer de uma forma sobrecomum. É aqui que Deus vai trazer o crescimento necessário para o teu ministério. É na palavra. É aqui que Deus vai lhe dar o norte para que você vire uma virada de Deus na sua vida. Davi busca a direção ao Senhor. Deus seja louvado, meu amigo angolano Paulo Caetano. Deus abençoe, meu irmão. Saudade de ti, viu? Deus abençoe, irmã Elaine Santana. Minha tia Fátima Vicente está assistindo. Um abraço, tia. Davi está buscando direção de Deus em um tempo de crise. Não só a cidade de Japeri, onde eu moro, mas as cidades vizinhas, o Rio de Janeiro, não só a Baixada Fluminense. E por que não dizer o Brasil está vivendo um tempo de crise? Nós não temos uma saúde digna para nossas crianças. Nós não temos segurança. Nos sentimos inseguros, perdemos a liberdade de ir e vir. Nós não temos saneamento básico. Quando nós olhamos para o cenário da segurança pública, é um caos. Quando nós olhamos para o cenário político, é um caos. Escândalo atrás de escândalo. O que se ouve é corrupção, Lava Jato, porque alguém pagou, alguém comprou, alguém se corrompeu. Estamos vivendo um tempo de crise, não no Rio, não no Brasil, mas no mundo. Porque quando a gente liga o receptor de TV ou de rádio, é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, igreja contra igreja. Nós estamos vivendo um tempo de crise, onde os homens, eles têm se tornado amantes de si mesmo. E tempo de crise é tempo de buscar a direção de Deus. Nessa crise política que estamos vivendo, vamos buscar a direção de Deus para que a gente não venda voto, não troque voto por meia dúzia de telha, não troque voto por um saco de cimento por meio metro de areia. Nós precisamos da direção de Deus, meu irmão, para votarmos nas pessoas corretas, que têm vida de oração, que têm ficha limpa, que leva e vive uma vida ilibada. Direção de Deus para votar certo, direção de Deus, porque Deus pode nos direcionar. Existem homens com boa intenção no coração, existem homens com projetos bons. Sabe o que está faltando? Está faltando direção.
Sabe por que nós estamos vivendo essa crise? Porque as autoridades competentes estão sem direção de Deus. E não cabe a mim apontar, não cabe a mim julgar, não cabe a mim murmurar. Cabe a mim buscar direção de Deus, porque Deus pode dar direção. E quando a direção é dada, meu irmão, a rota é mudada. Quando a direção é dada, meu irmão, o obstáculo sai da nossa frente. Quando a direção é dada, tudo aquilo que estava na nossa frente nos impedindo, sendo nosso oposto, cai por terra. Vamos buscar a direção de Deus para que a gente vote consciente. Vamos buscar a direção de Deus para a nossa vida ministerial. Vamos buscar a direção de Deus para o nosso casamento, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual. Vamos buscar a direção de Deus. Quando Davi se coloca, meu irmão, na posição, e ele busca a direção de Deus naquele momento de crise, família sequestrada, cidade derrubada. E diz o texto da Bíblia que os próprios homens que andavam com Davi intentavam apedrejá-lo. Olha que coisa forte. Pessoas que estavam lado a lado com ele, mas queriam apedrejá-lo. Oh, aleluia. Pessoas que andavam, que caminhavam com ele, mas no momento de adversidade queria tacar pedra. E quantos momentos isso acontece conosco? Pessoas que estão do nosso lado, pessoas da nossa igreja, da nossa própria casa, da nossa própria família, que tentam nos apedrejar em momento de crise. Deus vai usar o momento de crise para revelar quem é quem. Recebe essa palavra. Deus vai se oportunizar desse caos que se levantou contra você para mostrar para você quem é quem de verdade. Deus não vai te deixar enganado. Ninguém vai te fazer de palhaço. Ninguém vai lhe passar para trás. Deus vai mostrar para você quem é quem no tempo da crise. Deus vai mostrar quem é leal de verdade, quem é de verdade, quem é de mentira. Deus vai mostrar, porque o Deus que nós servimos é o Deus que revela. Diz a Bíblia que nada fica em oculto diante dos olhos de Deus. Deus vai revelar, meu irmão. Fica tranquila, fique tranquilo, esse é o recado de Deus para você. Deus não vai deixar você enganado. Deus vai colocar as pessoas corretas no seu lado. Deus não vai deixar você fechar com o errado. Deus vai levantar pessoas leais para caminharem com você, para que você possa conquistar o que Deus quer que você conquiste. Receba essa palavra. Agora, Paulo, eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão. Eu preciso te dizer só mais uma coisa. Davi, nesse momento de crise, ele se coloca na presença do Senhor, ele vai consultar ao Senhor e ele vai perguntar para Deus se de fato ele deveria se levantar para ir atrás dos amalequitas que sequestraram a sua família. Redobre a sua atenção. Ele vai perguntar a Deus se ele devia se levantar e de fato ir atrás dos amalequitas que haviam sequestrado a sua família. E Deus vai dizer para Davi: Davi, levanta e vai, porque de certo você os alcançarás e tu o libertarás. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Davi está pedindo a aprovação de Deus para fazer o que ele quer. Oh, aleluia. Davi está buscando direção de Deus para fazer o que ele quer fazer. Porque fazer o que você quer fazer sem direção vai dar ruim. Entrar na porta que você quer entrar sem direção vai dar ruim. Dizer sim para a proposta que surgiu sem direção vai dar ruim. Abraçar o que você quer abraçar sem direção vai dar ruim. Busque direção de Deus para que você não entre na porta errada. Busque direção de Deus, porque Deus tem direção para a tua família. Deus tem direção para a tua casa. Deus tem direção para que você possa viver um upgrade na sua vida. Deus tem direção. Davi vai pedir direção de Deus para ir atrás daquilo que ele quer. Deus vai dar o sinal verde. Davi vai se levantar. Sabe por que Davi vai se levantar? Porque Davi quer alcançar. Sabe por que Davi vai se levantar? Porque Davi quer conquistar.
E quem quer alcançar, quem quer conquistar, não fica chorando para a vida toda, não fica caído, não fica prostrado a vida toda. Tem que haver, meu irmão, um momento de se colocar de pé. Deus está falando com você aqui. Davi chorou, mas também se levantou. Davi se lamentou, mas também se levantou. De repente, meu irmão, você só está murmurando, você só está reclamando, mas Deus está dizendo, é tempo de se colocar de pé. Porque só conquista quem se coloca de pé. Só avança quem se coloca de pé. Só chega quem se coloca de pé. Se coloca de pé diante dessa adversidade. Se coloca de pé diante desse caos que se instalou. Fique com essa palavra. Eu não vou me alongar. Eu não vou me demorar. Deus só quer dizer para você nessa noite de segunda-feira, para que você comece a semana, como a gente costuma dizer, com o pé direito. Tenha uma semana debaixo da direção de Deus. Tome atitudes debaixo da direção de Deus. Porque de certo, tu alcançarás e tu libertarás. Fico com essa palavra, compartilha aí. Marque alguém para ouvir esse ao vivo. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus falou conosco, Deus vai falar com outra pessoa também. Um abraço do seu amigo evangelista Ranieri. Fique na paz.